Knights of Sidonia 7, a 16ª HQ que eu estou lendo nesse meu desafio de ler uma HQ por dia. A série continua bastante interessante e parece estar engatando bastante em certos temas que ela foi lançando. Temas que eu achei que até seriam meio que secundários em relação ao todo da série, mas dada a atenção que está dando a toda a questão da quimera, que o Kunato, na verdade o Oshiai, se fingindo de Kunato fez, e a forma como ela pode ser uma arma para a Sidonia, eu acho que isso vai ser uma das partes principais da obra mesmo, principalmente porque essa quimera em específico, foi criada a partir do Gauna que imitou a Hoshijiro, pelo menos um dos Gaunas que imitou Hoshijiro. E na edição passada, ela termina justamente com essa quimera que está sendo controlada pelo Kunato, aparecendo em um combate que os Cavaleiros de Sidonia estavam tendo com uma série de Gaunas. E termina daquele jeito. E como eu falei, que parecia que a Quimera tinha personalidade própria. Isso se mostrou muito verdadeiro. E não é uma personalidade rudimentar, não. Ela tem uma personalidade complexa de basicamente uma garota humana. E no combate fica claro que, na verdade, ela não está sendo controlada telepaticamente pelo Kunato. Como ele até tinha dado meio que entender que acontecia. Isso pode ser feito. Ele pode meio que suplantar as decisões da Quimera e controlar telepaticamente. No entanto, a Quimera é, age por conta própria e o Kunato, que fica meio que dentro do corpo dela, pelo que eu não entendi muito bem se ele fica na nave ou dentro do corpo da Quimera, não ficou tão claro isso, ou se ele pode variar até, mas ele fica dando comandos para ela, do tipo, faça aquilo outro, como se fosse um comandante, e ela vai obedecendo como um general. Como general não, como um soldado. E eu achei muito interessante como foi apresentada a personalidade dessa quimera, porque ela não é um monstro, digamos assim, ela tem uma personalidade muito humana, inclusive depois do combate em que ela é apresentada, que inclusive gera toda uma comoção, porque, porra, o que é isso? Um Gauna tá ajudando a gente? Que história é essa de quimera? É, o Kunato, e a empresa do Kunato, na verdade, que é o Oshiai, faz uma coletiva de imprensa com a Quimera, lá gigantona. Eu até pensei que ela teria uma forma humana menor, mas não, ela tem uma forma só gigante mesmo de como se fosse o tamanho dos robôs do lugar. O que eu achei até estranho, já que ela tem já que os Gaunas têm toda essa capacidade de mudar de forma. Talvez por ser um ser híbrido, ele tenha uma capacidade reduzida de mudar de forma. E aí, essa quimera, que tem uma forma meio humanoide, parece até como se fosse uma guerreira medieval com uma armadura e com um vestidão, como se fosse parte da armadura esse vestidão. E ela fica lá voando que nem os guardiões e coisa e tal. Tem armas semelhantes aos guardiões, também tem uma espada e tem várias habilidades, digamos assim. E se mostra logo na primeira luta forte pra caralho, mais forte que qualquer guardião no momento poderia chegar. E ela vai dizendo na coletiva de imprensa que vai lutar contra os humanos, ou contra os humanos não, vai lutar pelos humanos, vai proteger Sidonia. Perguntam para ela se ela não se sente mal atacando Gaunas, lutando contra Gaunas que teoricamente são parte de quem ela é. Ela diz não, que Gaunas são monstros e etc, etc. E nessa hora, uma das pessoas que está vendo a coletiva, que já meio pirada com isso, tá com uma pedra nela e diz: Ah, você é um monstro, você deveria ajudar a gente, vai puta que pariu. E aí ela meio que fica meio ressentida disso, desse tratamento. É Tsumugi o nome dela, até tem um nome próprio. E aí a coletiva é cancelada. E depois disso, o Tanikaze resolve visitar a Tsumugi, que ainda não gravei o nome, e mostra um pouco da personalidade dela e da forma como ela se relaciona com o exterior. Que ela tem uma forma sensorial muito diferente da humana, embora tenha uma personalidade humana. Que é um pouco estranho, já que foi dias de idade e já tem uma personalidade bem, como posso dizer, desenvolvida, inclusive tendo assimilado valores culturais dos humanos. Certo que isso poderia ter sido implantado por, sei lá, terapia genética, coisa do tipo, não faço ideia. Ela pode ter sido criada com essas coisas, mas ainda assim me parece um pouco forçado e até meio que fora do escopo da proposta do mangá, que fala muito mais sobre essas modificações
corporais, e de DNA, e genética, mas que nada disso meio que reforma, que aponta para essa criação tão rápida de personalidade, da forma como ela se tornou humana em apenas um dia, e uma humana, digamos, adolescente ou jovem. Isso eu achei bastante estranho e até um pouco ruim em como a trama se desenvolve. E eu acredito que isso até vai ser um ponto de conflito dentro do mangá, porque o avô, entre aspas, do Tanikaze, que na verdade o Tanikaze é um clone desse avô dele, ele foi criado, não sofreu um crescimento acelerado, pelo contrário, o avô dele fez questão de que ele fosse criado de forma normal e envelhecesse como um ser humano normal para poder ir desenvolvendo suas habilidades e técnicas e ter um desenvolvimento mais natural. E eu acho que isso pode ser uma coisa que vai ser colocada em questão sobre como isso vai ser trabalhado. Mas a personagem Quimera, ela parece ter já todos a sua personalidade, os seus valores, seus componentes culturais já bem desenvolvidos e inclusive ela parece ter uma paixonite pelo Tanikaze, que é até um pouco bizarra, mas que talvez aconteça porque ela foi feita a partir do mesmo material. Ela foi feita com o Gaona que tomava forma de Hoshijiro. Então talvez ela tenha essas lembranças genéticas, digamos assim. Embora o mangá não tenha tratado de forma nenhuma, em momento nenhum, sobre lembranças genéticas, apenas sobre, de certa forma, como posso dizer, transmigração de memórias, acessar as memórias de outras pessoas, substituir personalidades por métodos biológicos, e bem forçados, sabe? Mas não de criar uma personalidade nem desenvolver uma do zero. Mas essa personagem, ela tem um arco, a personagem Quimera, ela tem um arco de personagem interessante nessa da HQ, embora tenha algumas coisas forçadas, como eu já mencionei, e a forma como ela se relaciona com a comunidade humana é interessante porque ela protege os humanos a ponto de se sacrificar por eles. O personagem não chega a morrer, mas ela se ferra muito em uma das lutas contra os Gaunas. Sendo, ela protege a Izana, ela salva a vida da Izana, ao mesmo tempo que salva toda a Saidonia ao custo de praticamente ser destruída. Isso faz com que o Tanikaze, que é um personagem muito empático, se compadeça muito dela e fica bastante triste por causa da situação dela. Ele realmente sente uma espécie de respeito e carinho por essa quimera, mesmo sendo tão diferente da biologia humana dele. E eu acho que, em geral, entre os Guardiões, ela está sendo vista como uma heroína. Tanto por ter demonstrado essa abnegação em se sacrificar pelos outros, quanto por ser extremamente poderosa. Ela praticamente destrói 60 Gaunas quase sozinha. Não, literalmente ela destrói 60 Gaunas sozinha, e tipo, isso quase assim, em um minuto. E ela só não consegue depois enfrentar. Ela destrói esses Gaunas, mostrando todo o poder dela, e mais tarde a nave Mesunion, a pequena, que é a Ocarina, se aproxima e a galera fala: ó, Quimera, recua aí, recua. Aí ela: não, agora é o momento de eu proteger todos vocês, eu consigo destruir essa coisa sozinha. E vai lá, parte pra porrada sozinha. E aí a galera de Saidonia: porra, não, Guardiões então vão lá ajudar ela. E os Guardiões vão lá, alguns até morrem no processo, é o momento até que ela se sacrifica pra proteger a Izana, e os personagens conseguem destruir a nave mais um. E nisso parece que vai ter um pouco de paz em Saidonia, já que a nave mais um grande, ela tá parada há muito tempo, e os personagens acham que vão ter esse momento de descanso, mas a neve mais um grande começa a se movimentar. Talvez em resposta a eles terem destruído a pequena, ou talvez em resposta a algo feito por Saidonia. Mas o que acontece Saidonia vai para a luta contra a nave mais Union Grande. E o Conselho dos Imortais, que ficam lá sentados em cadeiras meio que praticamente ligados a máquinas, e sentem uma vida humana, eles discutem e chegam à conclusão: porra, a Kobayashi tá maluca, ela deve estar doidona porque passou muito tempo em uma forma humana, uma forma lá de carne, sem ficar aqui nessa hibernação cibernética da gente. Então, ó, a gente vai matar ela, destituir ela, e você aí, cara, vai substituir ela. Aí, beleza. Aí, nisso, chega o Oshiai, o clone de Oshiai, que é usado para acessar as memórias do cérebro original de Oshiai, que não é o Oshiai que é o Kunato. É uma coisa bem complicada esse negócio de Oshiai, mas meio que existem algumas cópias dele, pelo que eu entendi, por causa dessas pesquisas que ele fazia com Gaunas e coisa e tal.
Ele chega e mata todo mundo com ser imortal. E aí Kobayashi efetivamente dá um golpe de estado e basicamente diz: a gente vai entrar em guerra com a nave mais Union Grande, sim. Fodam-se vocês. Literalmente fodam-se porque eles morrem. Os imortais morrem. E Kobayashi, efetivamente, se era uma ditadura desse Conselho Imortal, uma ditadura secreta, efetivamente agora Sidonia é controlada por Kobayashi, que detém todo o poder do lugar praticamente. E é um desenvolvimento que eu achei estranho, porque esse Conselho Imortal lá secreto que ficava nas máquinas, ele tem uma participação muito pouco, muito pequena. Ele aparece na primeira edição rapidinho, mas depois não aparece mais, só em um ou dois quadros. E nada deixava claro essa conspiração que a Kobayashi estava fazendo para tomar o poder. Então, quando surge, é um negócio meio abrupto e com desenvolvimento ruim. E é uma coisa que eu critico muito em mangás, que os mangakás muitas vezes eles vão... Eu acho que é uma falta de planejamento dentro de uma série grande. Embora essa série seja pequena, então não deveria ter esse tipo de coisa, mas não existe uma prenunciação do que está para acontecer, não mostra a Kobayashi tramando isso, não dá indícios de que a Kobayashi está fazendo isso. No máximo só pela personalidade dela, que é meio que de chefona, de querer controlar e mandar. Mas nada deixava claro que ela queria dar um golpe de estado e tomar o controle do Sedonator Baci. E então foi uma coisa que eu achei bastante estranha, mas que provavelmente vão ter desenvolvimentos nos próximos volumes desse mangá. E agora eu vou terminar o vídeo. Até tinha outra para falar, mas os vizinhos começaram a gritar aleatoriamente, então eu acho melhor parar de gravar para não ficar os vizinhos aí berrando um monte de coisa idiota. Espero que tenham gostado do vídeo, os que chegaram até aqui, e amanhã eu devo estar completando os volumes que eu tenho de Scooby Apocalipse, lendo Scooby Apocalipse volume 2, que acho que fecha a primeira fase do Scooby Apocalipse pela DC, embora parece que a Panini já está lançando um terceiro, que seria tipo de uma fase 2 ou coisa do tipo. E é isso, e até a próxima.